Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna! Bem-vindo a essa aula, ao longo da qual começamos o assunto potenciação do nosso curso de matemática extensiva, ainda na parte básica, ainda na parte elementar. Potenciação, começamos agora. Potenciação, aliás, que é um assunto dos mais importantes. Muita gente acha que potenciação só usa em potenciação, e não é verdade. Potenciação nós usamos, por exemplo, lá em progressão geométrica, porque a fórmula tem um expoente e é normal cairmos em questões, em problemas, em que para resolver usamos potenciação básica. Outro assunto muito importante que usa bastante potenciação é a função exponencial, só para ficar aqui em dois exemplos. Portanto, potenciação pode cair por si, de maneira direta, ou de forma indireta dentro de PG ou dentro de função exponencial. Eu começo do absoluto zero, claro que eu vou andar rápido na primeira parte, que é a parte mais elementar, mas começamos do absoluto zero para você. Tá aí na sua tela, falamos de potenciação, tá aqui, primeira telinha nossa, o assunto é Opa, deixa eu ver uma coisinha aqui, que é potenciação, e aí nós temos aí definição para você. Johnny, qual é a definição de potenciação? A definição é a seguinte: quando você pega um número B e você coloca um expoente n, significa que você pegará esse número B e multiplicará por si mesmo n vezes consecutivamente. A esse número B dá-se o nome base, e a essa letra n dá-se o nome de expoente. Logo, importante que você saiba o seguinte a esse respeito: aquele número B, aquela letra B que você vê lá, a partir de agora terá o nome de base, base da potência. Essa letra N será o nosso expoente, portanto, para que eu tenha uma potência, eu tenho que ter base e eu tenho que ter expoente. Esses dois elementos juntos, os dois juntos formam a potência. A potência não é a base, a potência não é o expoente, a potência é o conjunto, a potência é o par, a potência são os dois juntos formando um certo resultado. Colocarei aqui para você exemplo, e aí vamos tranquilos falando aqui sobre um primeiro exemplo, para que nós possamos começar a aprender isso aqui. Exemplo. Imagine que eu coloque lá número 7 e em cima dele coloque o número 3. A leitura correta é 7 elevado ao cubo, ou ainda 7 expoente número 3. Significa na prática que você pegará o número 7 e você multiplicará por ele mesmo 3 vezes consecutivas. Veja que o expoente é o expoente número 3 e por esse motivo nós colocamos o número 7 3 vezes consecutivamente. O expoente é o número de fatores que aparecerá na sua multiplicação, fatores sempre iguais à base. Nesse caso aqui, a multiplicação dá 343 e, portanto, vamos dizer que 7 expoente 3, 7 elevado ao cubo, tem como resultado 343. E aí, claro, um comentário sempre muito importante, sempre relevante, Johnny, olhando assim, parece bastante fácil. Olhando dessa maneira, eu não tenho nenhuma dificuldade. Porém, a minha dúvida é, e se o expoente for muito grande? Dou-lhe um exemplo, e se fosse o mesmo 7 elevado ao expoente 40? E aí, como que eu faria para resolver? Não faria. Nem você, nem eu faríamos. Porque se o expoente for muito grande, não é que nós não consigamos ou não saibamos. É porque o trabalho é tão grande que nós não vamos fazer. Evidentemente, em questões de provas, o expoente não poderá ser muito grande. Quando você for executar um cálculo, o expoente será, no máximo, igual ao número 10. Muito raro passar desse valor, porque aí, claro, fica humanamente muito trabalhoso fazer na hora da prova, certo? Sobre a nossa base, é importante que eu diga para você, sobre a nossa base, ela pode ser qualquer número. A base da nossa potência, ela pode ser número positivo, número negativo, número quebrado, número redondo, ela pode ser fração, ela pode ser o que você quiser. De tal maneira que eu preciso que você saiba que a base da nossa potência, ela pode ser qualquer número. Colocarei aqui, importante. A base da nossa potência, ela pertence aos números reais. Qualquer número real pode ter potenciação, sofrer potenciação. Qualquer número real é potenciável. Portanto, colocarei o seguinte:
O valor da base da potência pertence aos números reais. Pode ser qualquer valor. Da mesma maneira, o expoente. O expoente da potência pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser inteiro, pode ser quebrado, pode ser qualquer número. Portanto, o expoente da potência também pode ser qualquer número real. Lembrando que esse símbolo aqui, que é uma letra R, ó, você faz uma letra R e aí coloca mais um risquinho aqui ao lado. Esse símbolo aqui significa conjunto de números reais, que na prática significa todos os números. Quando eu falo para você, ó, pertence ao conjunto de números reais, é como se eu dissesse, a base pode ser qualquer número. A base pode ser todos os números que você conhece. A mesma coisa vale para o nosso expoente, tá legal? E aí, quando você vai olhar questões de concursos ou questões de prova, e eu fiz isso para você, eu faço isso diariamente para você, nós percebemos alguns padrões de comportamento. E um deles é o seguinte: a base das potências normalmente se resume a 3 números. Normalmente a base da potenciação ou é o número 2, ou é o número 3, ou é o número 5. E quando não são eles, você pode simplificar e cai nessas bases. Por isso que é muito importante que você tenha alguns conhecimentos extras sobre potências cuja base vale 2, potências cuja base vale 3 e potências cuja base vale 5. E eu então falo rapidamente disso contigo para que nós possamos ter aqui um pouco mais de conhecimento sobre essas 3 bases tão importantes. Que, repito, ou são elas as bases que estão na questão, ou são outros números que, quando você reduz, cai nessas bases. Fechado? Eu então coloco para você potências de base 2. Potências de base 2, óbvio, são potências cuja base é o número 2. Importante que você saiba que 2 expoente 1 é igual ao próprio número 2, evidentemente. 2 ao quadrado, vejamos. 2 ao quadrado significa 2 vezes número 2. 2 vezes número 2, número 4. Importante que você saiba que 2 ao quadrado é igual ao número 4. Bem, quando nós falamos 2 ao cubo, significa número 2 vezes número 2 vezes número 2. O número 2 3 vezes consecutivamente. Quando você multiplica, fica número 8. Importantíssimo que você saiba de cabeça que 2 elevado ao cubo é igual ao número 8. Quando nós falamos 2 elevado na quarta, significa número 2 vezes número 2 vezes número 2 vezes número 2. 4 vezes consecutivamente. Essa multiplicação tem como resposta 16. Logo, 2 elevado na quarta vale 16. E aí, uma pergunta que me fazem quando explico isso, e talvez passe pela sua cabeça, é a seguinte: Johnny, quando você faz esses cálculos e você fala que eu devo lembrar desses números, você está dizendo que eu devo decorar? Por exemplo, eu tenho que decorar que 2 elevado na quinta vale 32? Exato. Eu estou pedindo que você faça isso. Eu estou pedindo que doravante, que a partir de hoje, a partir desse instante, que você lembre esses valores tal qual você lembra a tabuada. E tomara que você lembre da tabuada, evidentemente. Porque quando você começa a lembrar dessas potências, você passa a reconhecê-las nas questões. Você as enxerga nas questões que atualmente não enxerga. E passa a ter muita facilidade. Portanto, não quer dizer que seja agora. Não quer dizer que seja amanhã quando você acordar. Mas você precisa, passo a passo, ir decorando essas potências de base 2, fechou? Eu continuarei aqui. 2 elevado na sexta significa número 2 vezes 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 número 2. Perceba que o número 2 apareceu 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você multiplica tudo, o resultado fica 64. Importantíssimo que você lembre, 2 elevado na sexta é igual a 64. Quando você pega 2 elevado na sétima, é igual a 128. Quando você pega 2 elevado na oitava, 256. Quando você pega 2 elevado na nona, 512. E quando você pega 2 elevado na décima, 1024. Pelo menos, e digo de coração,
Pelo menos essas potências de base 2, você deve ter guardadas na sua memória, presentes na sua cabeça, porque as questões usam essas potências e você então terá maior facilidade para reconhecer. Como eu sou bonzinho com você e como eu sempre ensino exatamente aquilo que você precisa, nunca menos, mas também não mais do que você precisa, das potências de base 3, nós precisamos de algumas, não são tantas como na base 2. Nas potências cuja base é o número 3, nós temos maior facilidade. Veja, 3 expoente 1 parece óbvio, não é? 3 expoente 1 vale o número 3. 3 ao quadrado eu sei que você lembra, 3 ao quadrado vale o número 9. 3 ao cubo significa número 3 vezes número 3 vezes número 3. Quando você multiplica tudo, significa 27. Importantíssimo que você lembre desse valor. 3 na quarta significa 3 vezes número 3 vezes número 3 vezes número 3. 3 elevado na quarta tem como resposta 81. Importantíssima também essa potência 3 na quarta, 81. E 3 elevado na quinta vale 243. Também gostaria que você lembrasse. Para não sacaneá-lo, das potências de base 3, cuja base é o número 3, basta que você lembre desses valores que você vê em tela. E da potência de base 5, menos ainda, apenas essas 4. Se você lembrar desses 4 valores, estamos bem. 5 expoente 1, obviamente, vale o número 5. 5 ao quadrado, eu sei que você lembra, vale 25. 5 ao cubo, também sei que você lembra, vale 125. E 5 elevado na quarta vale 625. Se houver dúvida, bem, pensemos. O que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, e aí dá 25. 5 ao cubo, 5 vezes número 5 vezes número 5, resulta 125. 5 elevado na quarta, 5 vezes número 5 vezes número 5 vezes número 5. E 5 expoente 1 é o próprio número 5. Vejamos, 5 vezes 5, resposta 25. 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, 125. 5 vezes 5 vezes 5, 125, vezes 5 de novo, 625. Preciso que você lembre desses valores aqui. Preciso que você lembre que 5 ao cubo vale 125 e que 5 na quarta vale 625. Óbvio que o autor pode e por vezes inventa questões em que a base foge do 2, do 3 e do 5. Mas normalmente não foge e, portanto, você estará mais bem preparado para que você possa, sem dúvida alguma, ter maior facilidade na hora de resolver questões, tá bem? Eu vou encerrar esse primeiro bloco, ao longo do qual eu queria apenas apresentar a você o que é a potenciação, lembrar aquilo que eu imagino você já soubesse o que é a potenciação, e no próximo bloco eu já começo com as propriedades, aquilo que realmente interessa, as regrinhas, as propriedades de potenciação, essas sim, muito, muito importantes e que normalmente o estudante acaba esquecendo uma ou outra, ou às vezes esquece todas, e eu quero prepará-lo muito bem, treiná-lo muito bem em relação a isso. Esse bloco eu encerro por aqui, aguardo você no próximo bloco. Valeu!